Olá, pessoal, uma ótima tarde a todos. É um prazer estar com vocês para trazer algumas informações sobre qualidade de vida, medicina preventiva, como cuidar do seu organismo para prevenir o aparecimento das doenças crônico-degenerativas. E para isso, o nosso projeto Manual do Proprietário utiliza uma série de ciências em conjunto, né, que vocês já conhecem bem, como, além da medicina convencional, a prática ortomolecular, a nutrologia, a bioquímica médica, a fitoterapia, e quando a homeopatia, e quando a gente utiliza isso tudo em conjunto, os resultados são muito melhores. Uma outra coisa que é lema do nosso trabalho é: não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Grande parte das doenças que te acomete hoje, elas são ocasionadas ou vêm ocorrendo mecanismos no seu corpo durante anos ou décadas. Mecanismos esses que a nossa medicina convencional não se atenta, não cuida. E esses são os mecanismos que predispõem o aparecimento de várias doenças. Eu costumo chamar de meia dúzia de monstrinhos, e eu não canso de dizer para vocês entenderem a importância disso e de estar cuidando disso ao longo da vida. É o que? É inflamação crônica silenciosa. São células se inflamando o tempo inteiro. Em consequência de alimentação incorreta, em consequência de toxicologia ambiental, uma série de substâncias químicas que nos invadem cada vez mais frequentemente através dos alimentos, através da nossa pele, através da nossa respiração, vários desses químicos desenvolvidos a partir da Segunda Guerra Mundial, então agrotóxicos, conservantes, acidulantes, corantes, os metais tóxicos todos, materiais de limpeza. Então, isso aí vai gerando inflamação, altera a frequência do sistema, e aí traz a oxidação, o estresse oxidativo, o excesso de radicais livres, que vai também destruindo membrana celular, vai destruir citoplasma, vai destruir núcleo, vai fazer mitose no DNA, vai causar até câncer. Isso está presente em todas as doenças, não só câncer, né? Excesso de oxidação, radicais livres, inflamação crônica silenciosa, desmodulação hormonal, falta de água, né? Desidratação intracelular, as pessoas só bebem água quando tem sede. Isso não está certo, seu corpo é 70% água, desoxigenação intracelular, pouca atividade física, né? Raras vezes caminhadas em lugares oxigenados, né? Longe de avenidas, enfim. Desmodulação hormonal, aumento de resistência à insulina, hábitos errados alimentares ao longo da vida, associado a falta de atividade física, ao sedentarismo, vai fazendo com que a sua insulina, ou melhor, a ação da insulina, ganhe uma resistência, ela não consegue ser eficaz, e isso leva a obesidade, hipertensão, diabetes. Quando eu falo de desmodulação hormonal, eu falo de todos os hormônios, inclusive da vitamina D, que não é uma vitamina, ela é um hormônio, ela é sintetizada no nosso corpo, né? E ela tem função em vários órgãos, em vários sistemas. Então, tudo isso tem que ser olhado para que o organismo fique numa situação não predisposta com que a doença possa se manifestar, e se manifestada não consiga evoluir. Eu costumo dizer para vocês, olha, atenção, e o que é muito comum, eu e todos os meus colegas observarem no consultório, paciente acima de 60 anos, chega no consultório a primeira vez, esse paciente traz uma lista dos remédios que toma, geralmente eles têm ali de 3 a 10 tipos de drogas diferentes. Uma para cuidar do diabetes, uma para cuidar da hipertensão, uma para baixar o ácido úrico, a outra para baixar o triglicérides, a outra para baixar o colesterol, a outra para melhorar a tireoide, a outra para dor, a outra medicação por causa da artrose, a outra medicação por causa da asma. Ou seja, quando eu vejo um paciente assim, eu costumo dizer, e quero que vocês prestem muita atenção, esse paciente não está sendo tratado. Esse paciente está sendo medicado, né? Polimedicado sintomaticamente. Um remédio
para cada alteração que ele tem no corpo. Mas tratado metabolicamente, ele não está sendo. Porque quando você começa a tratar desse paciente de um modo que você o enxerga como um ser todo, como um sistema todo interligado, e modula todas as funções, modula o metabolismo desse paciente, com certeza, os remédios que ele vai passar a usar, depois de um certo período de tempo, vai ser metade do que ele toma, ou menos ainda, ou às vezes até zero. Então, como assim? Vamos exemplificar uma coisa. Um paciente que tem diagnóstico de hipertensão. Muito bem, ele chega no seu consultório e fala, olha, eu tenho 45 anos de idade, desde que eu tenho 35 anos de idade eu recebi o diagnóstico de hipertensão, a pressão arterial alta, e eu venho tomando tal remédio prescrito pelo meu médico. Muito bem, a pressão vem se mantendo controlada, mas e o que causou essa hipertensão? Isso foi investigado? Não. É dito que isso é uma doença idiopática, sem causa conhecida, que provavelmente ele tinha familiares que tinham hipertensão, e ele se tornou hipertenso, e assim ele vai continuar para o resto da vida e tendo que tomar medicação. Mas, na verdade, grande parte desses pacientes, eles não estão hipertensos porque tinham um familiar hipertenso. Eles estão hipertensos pelo estilo de vida deles, e por falta de uma série de coisas. Você pega um paciente desse, muitas vezes esse paciente está acima do peso ideal, esse paciente tem a insulina aumentada em jejum, então esse paciente a gente já sabe que ele tem aumento de resistência à insulina. Isso não foi tratado. Nós sabemos bem que o aumento de resistência à insulina, presente em grande parte da população, é um responsável por aumento de peso, por hipertensão, a pressão alta e por depois desenvolver o diabetes. Muito bem. Então, se esse paciente há 10 anos atrás, ou melhor ainda, antes dele receber esse diagnóstico de hipertensão, ele, numa avaliação anual com um médico que tem uma visão integrativa, tem uma visão de medicina funcional, provavelmente, vamos imaginar com 18 anos de idade, ele estudando muito no cursinho e trabalhando, então trabalhava de dia, cursinho à noite, esse médico observou que ele tinha a vitamina D muito baixa, então esse médico começou a suplementar a vitamina D. A vitamina D dele em níveis ótimos, né, e provavelmente já iria estar contribuindo para que ele não desenvolvesse hipertensão. Outra coisa, esse médico observou também que com 18 anos ele tinha hábitos de tomar Nescau no café da manhã, de comer pãozinho francês, de comer lanche no intervalo das aulas do cursinho, de almoçar fast food e tomar refrigerantes. E se tivesse orientado uma dieta adequada, como essa que eu falo para vocês, a dieta do SIMP, né? Vocês podem ver no simpsaude.com. Então é www.simpsaude.com. SIMP é C de centro, I integrada, M medicina, P preventiva, saudejunto.com, sem o BR. Ali vai ter ali uma formulazinha ali de como vocês se alimentarem corretamente. Então, ele teria aprendido, esse rapazinho com 18 anos, a comer adequadamente, a tirar do corpo dele substâncias extremamente ácidas, como excesso de farinha branca, como refrigerantes, né? Hambúrgueres. Então, ele não tivesse também desenvolvido a síndrome metabólica. Então, ele teve a vitamina D cuidada desde os 18 anos de idade. Aprendeu a comer, não desenvolveu a síndrome metabólica, o aumento de resistência à insulina. Não estaria acima do peso, não estaria diabético, não estaria hipertenso, com pressão alta, nada, ele não teria simplesmente ficado. Mas muito bem, vamos supor que não aconteceu isso, ele não foi no médico e foi só descobrir que ele estava hipertenso com 30 anos e hoje faz 15 anos que ele toma remédio. Quando ele vai ao médico, um médico que tem uma visão em medicina funcional, em medicina holística, integrativa, que realmente modula o metabolismo, esse médico vai corrigir a vitamina D desse paciente, ele vai ensiná-lo a se nutrir, ele vai suplementar cromo, vanádio, magnésio,
se for o caso, até usar um medicamento que tem origem fitoterápica, que ninguém fala para a gente, que ajuda no controle dessa resistência à insulina, que é a metformina. Então ele vai estar já acertando o hormônio dele, a vitamina D, diminuindo a resistência à insulina, aprendendo a se alimentar, a fazer atividade física. Esse médico vai ensiná-lo essa atividade física, essa dieta correta, vai aumentar a produção de óxido nítrico desse paciente. Esse óxido nítrico é um gás que nós produzimos na parede das artérias e que faz dilatação dos vasos, previne a trombose, a coagulação sanguínea, né? Previne a aterosclerose, o entupimento dessas artérias, diminui a pressão arterial. Então, olha só, ele começa a fazer tudo isso. Ele tem a vitamina D, ele corrige a resistência à insulina, ele aumenta a produção de óxido nítrico. Esse médico fala com ele também a nível de estresse emocional, orienta atividades que melhorem a resposta que esse ser tem ao estresse, seja ele no trabalho, seja ele na família. Mexe em alguns neurotransmissores através da nutrologia, aumenta neurotransmissores de paz e equilíbrio, como o ácido gama-aminobutírico, né? Utilizando o aminoácido taurina, a teanina, que vem do chá verde, aumenta a serotonina, suplementando uma outra parte de proteína, um aminoácido chamado triptofano. Isso tudo em conjunto começa a fazer com que a pressão desse paciente comece a diminuir, e esse paciente começa a necessitar menos e menos e menos da medicação antihipertensiva. Ao contrário dos outros que vão cada vez colocando mais e mais e mais medicação. Antes de eu continuar falando sobre isso, polimedicação, tratamento sintomático, sem olhar as causas, para você que está sintonizando agora a Nossa Mundial, e não conhece ainda o projeto Manual do Proprietário, fica aqui algumas dicas muito importantes para vocês seguirem. Primeiro, tudo que eu estou falando aqui hoje está sendo gravado e o Jean Lourusso vai colocar isso para vocês no YouTube em 3 ou 4 dias. Então, vocês estão dirigindo, vocês estão trabalhando, vocês não estão tendo tempo, mas você que está vendo isso agora, está ouvindo agora, você pode falar para os seus companheiros de trabalho, você pode avisar seus familiares, seus amigos, que isso vai estar no YouTube. É simples, é youtube.com/Dr. Edmond Sabe Júnior, e no fim de semana você vai ter acesso a esse e mais, talvez 300 vídeos, cada um com um título, e você pode começar na tranquilidade da sua casa, ouvi-los um por um, anotar o que é mais interessante, pesquisar, conversar com amigos da área de saúde, apesar de sei que vão sofrer uma resistência muito grande, não é? Infelizmente, os profissionais da área estão alienados à indústria farmacêutica. De um modo geral, não veem tudo que tem ocorrido nas últimas décadas em relação à medicina preventiva, mas o pouco que vocês utilizarem, vocês vão tirar um grande proveito. Tá, ok? Isso eu tenho visto aqui ao longo da última década e a gente recebe e-mails e mais e-mails de agradecimento falando sobre isso. Então, youtube.com. A outra coisa é acessar o site simpsaude.com. O simpsaude.com, Simp Centro Integrado Medicina Preventiva, Saúde Junto, simpsaude.com. Ali você vai ter links para entrevistas, vai ter dicas de um suco detoxificante, vai ter orientações de como está se alimentando e também vai ser muito útil para vocês. Vocês que não tiveram a oportunidade de ver o primeiro livro, o Manual do Proprietário, gostaria que vocês soubessem que hoje vocês podem comprar a edição revisada e atualizada desse livro por uma nova editora, a editora Alfabeto, através da internet. Então é só procurar livro Manual do Proprietário ou até em algumas livrarias. Vocês também têm ali tudo o que eu venho falando há anos para vocês de um jeito muito prático. Além de um próximo livro que também vai estar pronto para vocês, com certeza, no primeiro trimestre de 2018, que está próximo agora, tá bom? Então, isso é muito importante, gente, porque as doenças crônico-degenerativas, elas estão aumentando muito e acabando com a qualidade de vida das pessoas. As pessoas vivem mais hoje para ter mais tempo para ficar doente, para sofrer, para comprar medicamentos. E você, utilizando as orientações
desse projeto Manual do Proprietário, com certeza você não vai fazer parte desse grupo de pessoas. Tá ok? Então, dando sequência, mais uma coisa, o nosso link para contato, para vocês sugerirem pautas, esclarecerem dúvidas, é o e-mail da Rádio Mundial, que eu queria que vocês anotassem, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. E a nossa diretora de jornalismo separa esses e-mails todos para mim, me entrega esse trabalho com muito carinho, e aí eu torno esse programa muito mais interativo, muito mais do seu interesse. Tá ok? Então, dando sequência, eu falei desse paciente, por exemplo, de 45 anos, que chegava lá tomando só o remédio para pressão e sabia que tinha hipertensão há 15 anos. Mas e quantos pacientes, né, no início da nossa conversa, com 60 anos, tomando remédio para hipertensão, para diabetes, para o ácido úrico que está alto, para a asma que ele tem, e para dores em juntas, e aí vai. E para o colesterol aumentado, para o triglicérides aumentado. Bom, esse paciente já está tomando 7 remédios diferentes, 7 drogas diferentes. Muitas vezes, o médico ele não tem nem tempo de olhar e analisar todos os remédios que o paciente toma e o que acontece quando se juntam esse monte de drogas diferentes. O que pode acontecer naquele organismo? O paciente vem simplesmente tomando um remédio para cada coisa, não se sente bem, ele acha que está fazendo o máximo que ele pode e, na verdade, ele não está sendo tratado. Ele está sendo só medicado, remediado, não tratado e curado. O que é tratar e curar? É modular, acertar todo o metabolismo. Se ele está com ácido úrico, o que todo mundo só enxerga como um perigo para fazer crise de gota, de artrite, né, nas articulações, na verdade, está mostrando que ele está sem capacidade de fazer adequadamente energia. Aquele organismo dele não tem capacidade de fazer energia. Então, como é que a gente vai tratar um paciente desse, em vez de dar um remédio só para ele começar a urinar e eliminar esse ácido úrico? Fazendo o corpo dele produzir energia. E aonde produz energia? Na mitocôndria. Então, o que eu preciso para produzir energia? Eu preciso de magnésio, eu preciso de coenzima Q10 ou ubiquinona, eu preciso de L-carnitina, que é um aminoácido, uma parte de uma proteína, eu preciso de uma pentose chamada D-ribose. Então, quando eu dou isso aqui tudo para ele, ele começa a produzir mais energia, o ácido úrico dele cai e já cai fora um remédio. E melhora toda a disposição desse paciente, toda. Todo o corpo dele funciona melhor porque tem mais energia para funcionar melhor. Muito bem. No caso da hipertensão, eu corrigi a vitamina D, eu aumentei a produção de óxido nítrico com uma outra parte de proteína, que é L-arginina, uma outra parte de proteína, que é a citrulina. Ele começou a produzir óxido nítrico, esse óxido nítrico começou a dilatar a circulação, modular o sistema imunológico, melhorar a parte respiratória, a asma dele melhorou. Ele não precisa mais de usar tanto remédio para asma, a pressão dele caiu, ele já pode diminuir a quantidade de remédio para pressão. Ao mesmo tempo, eu estou cuidando da síndrome metabólica, da resistência à insulina. Com isso, começa a cair a glicemia dele, ele começa a diminuir a quantidade de remédio para o diabetes. Quando cai a resistência à insulina, começa a cair a hipertensão também, mais um motivo para diminuir aí mais os remédios para hipertensão. Quando você aumenta a produção de ATP, que nem eu falei agora, as dores no corpo começam a melhorar também. Você começa a diminuir os analgésicos. Você tira esses analgésicos e esses anti-inflamatórios, que são extremamente prejudiciais para a função renal, para a função do fígado, não é? Até para aumento, os anti-inflamatórios aumentando a incidência de infartos e derrames. Quantos deles foram retirados do mercado ultimamente? E troca-se isso por anti-inflamatórios naturais, como a cúrcuma, como a Bolsélia serratia, e tem os mesmos resultados sem efeitos colaterais. Olha como você começa a ir tirando os remédios desse paciente. Quando você ensina ele a se nutrir, né, com alimentos de baixo índice glicêmico, com a dieta do SIMP, o colesterol e o triglicérides dele também começam a diminuir. Você começa a ter que tirar esses remédios.
Você orienta o seu paciente que tem outras formas de cuidar do colesterol, se for esse o caso, porque tem muita gente cuidando, abaixando o colesterol desnecessariamente. Eu vou fazer um programa para vocês falando simplesmente só disso, qual é a história toda dos remédios que cuidam do colesterol, qual é a história toda que mostrou e fez com que acreditássemos que é o colesterol que entope tudo, que ocasiona infarto e derrame. Porque são pequenos grupos de pessoas só que se beneficiam do uso de remédios para colesterol. Né? Então eu vou fazer um programa para vocês entenderem isso, porque eu vejo que isso é um motivo de pânico na população. Eu recebo inúmeras vezes mensagens de pacientes dizendo: nossa, Edmond, meu colesterol está muito alto, está 220, o que está acontecendo comigo? Eu estou correndo risco, eu vou ter infarto, eu vou ter... Não é nada disso. Né? Você está envelhecendo um pouco, o seu corpo está pedindo para você produzir mais colesterol, porque o colesterol é necessário para fazer, primeiro, todos os seus hormônios sexuais, o colesterol é necessário para o seu corpo produzir a vitamina D, que é um outro hormônio, o colesterol faz parte de todas as suas membranas celulares, o colesterol é um combustível para o seu cérebro trabalhar. E você está envelhecendo, você está precisando de mais dessa matéria-prima e seu corpo está dando sinal para o seu fígado produzir simplesmente um pouco mais. Aí, em vez de você ir correndo para um médico que vai só te dar estatina e que quer ver esse colesterol cada vez mais baixo, não, você vai entender isso, você vai tomar conta de todos esses outros mecanismos que a gente fala, que são aqueles monstrinhos, que é a oxidação, que é a inflamação, aprender a desintoxicar esse organismo, a hidratar, a oxigenar. Né? E quando você aprende a fazer isso tudo, o que acontece? O seu colesterol também cai. Quando você otimiza a sua modulação hormonal em todas as glândulas, inclusive a tireoide, a paratireoide, tudo, o seu colesterol também cai, o seu triglicérides também cai. E com isso cai a necessidade de você estar usando mais um monte de remédio. Por isso que eu falo, esse pessoal que anda com uma farmácia ambulante não está sendo tratado nem curado, simplesmente remediado e medicado. E não resolve nada, porque uma droga, outra droga, os efeitos simultâneos de todas essas drogas, todas elas têm efeitos colaterais. Não estou dizendo para ninguém deixar de usar seu tratamento convencional. Só quero abrir seu olho, porque existe muito mais coisa a ser feita do que simplesmente ser medicado. Tá ok? Então, pessoal, eu queria agradecer a audiência de vocês. Nosso papo é muito gostoso, por isso nosso tempo voa. Desejar uma ótima semana a todos. E na terça-feira que vem, estamos juntos aqui. Abração do amigo Edmond. Tchau, tchau, pessoal.